Boa noite, irmãos. É bom ouvir relatos dos trabalhos dos irmãos em relação ao evangelismo, né? No evangelismo nos sábados, evangelismo ou ministérios mais particulares como o Raoni. Sabemos que o Gilvan também faz muito isso. Sabemos da irmã Celina, no trabalho no hospital. Agora esqueci o nome, Cal alguma coisa. César, isso aí. E a irmã também. Então tem outra irmã que fala. Eridan e tantos outros aí que têm feito esse trabalho. Então nossa igreja, através desses ministérios e, claro, individualmente também devemos sempre evangelizar e dar um bom testemunho, e é bom que façamos isso mesmo. Nós estamos no culto de oração e reconhecemos que a oração é muito importante para o cristão, para a vida do cristão. Em todas as circunstâncias devemos estar sempre orando, e como é bom saber que há alguém orando por nós. E como é maravilhoso saber, quando vemos que essas orações têm sido atendidas. Eu estou orando por você, ou nós mesmos estamos orando e de repente vem ali aquela resposta de oração, assim como desejamos. Durante os cultos de oração, o pastor Valnei tem pregado várias mensagens sobre como devemos orar. As últimas, por exemplo, baseado lá em João 17, Jesus falando aos seus discípulos, orando até em favor dos seus discípulos, e muitas vezes pode ser que pensemos que quando oramos corretamente, ou seja, seguindo essas regrinhas, ou talvez pensando assim, se eu seguir exatamente isso que o pastor pregou, ou esse texto aqui que está falando isso aqui, sobre como orar, Deus vai me atender. Vai me atender do jeito que eu quero, ou seja, a oração que eu fiz, a petição que eu orei, será atendida. É possível que pensemos assim, mas será que Deus atende todas as nossas orações do jeito que gostaríamos, ou do jeito que queremos? Lembra, a vontade de Deus é maior do que a nossa, coisas que muitas vezes não entendemos, porque Ele é onisciente. Os planos de Deus são perfeitos e, claro, superiores e maiores que os nossos, e é possível, sim, que Ele nos responda de forma negativa. Ou seja, eu peço algo e Deus diz, não vou te dar isso. Ele deu uma resposta, mas não exatamente a que eu pedi, ou a que eu gostaria. Se Deus atendesse tudo que nós pedimos, é possível que a gente não sofresse tanto, porque nós muitas vezes pedimos por aquilo que tem nos trazido algum problema, algum transtorno, e queremos evitar um sofrimento. Então Deus nos atende, acabou-se aquele sofrimento. Mas na realidade parece que o fato de orarmos e orarmos fielmente não nos isenta de passarmos pelos sofrimentos. E de fato, muitas vezes oramos mais quando estamos sofrendo. Quando estamos sofrendo. Mesmo assim, Deus pode não nos dar o que lhe pedimos, então, em oração. Ou seja, mesmo orando corretamente, mesmo passando por tribulações, Deus pode não nos responder da forma como estamos pedindo, ou aquilo que estamos pedindo. Um grande exemplo, o apóstolo Paulo, conforme 2 Coríntios 12, 7 a 10, ora 3 vezes para que Deus tirasse o espinho na carne, e Deus não tirou o espinho na carne. Deus deu uma resposta, mas não foi a que o apóstolo Paulo pediu. Então devemos reconhecer que mesmo quando Deus não nos atende, não atende a nossa petição, a sua graça é suficiente para nos fortalecer em quaisquer circunstâncias ou situações de nossas vidas. Como pode ser isso? Vamos então lá para 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12. Vamos ver aqui pelo menos 3 benefícios que Deus ensinou a Paulo, ou que Deus concedeu a Paulo, pela combinação de sofrimento e graça, ao não atender a sua petição. Ao não atender a sua petição.
Vamos começar no vamos começar do início do capítulo 12. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por isso, ou por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. O que será que era esse espinho na carne que Paulo estava ali sofrendo? Não é? Ele não deixa revelado explicitamente, não deixa. Alguns estudiosos, algumas pessoas versadas aí nas escrituras e buscando talvez outras fontes, chegam a algumas conclusões. Claro que não com toda certeza, mas alguns acham que poderia ser uma enfermidade como a malária. Outros acreditam que poderia ser uma epilepsia. Outros acreditam que poderia ser uma dor de cabeça aguda e crônica. Outros também acham que poderia ser um tipo de febre, uma febre palustre. Outros ainda acreditam que era algum problema na visão, uma oftalmia crônica. E esses que chegam a essa conclusão, eles usam alguns textos bíblicos para chegar a esse parecer. Por exemplo, nessa data aqui, há 14 anos atrás, como ele diz, que ele teve essas visões, também combina com a data que ele chegou na Galácia, né? nas igrejas da Galácia. E diz que ele entrou numa dessas igrejas, ou nas igrejas da Galácia, por causa de uma enfermidade. Né? Por causa de uma enfermidade. E lá em Gálatas 4 e 13, a gente pode ver um pouco isso daí, Gálatas 4 e 13. Vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Aí veja o versículo 14. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Parece que essa enfermidade lhe causava algum tipo de aparência desagradável, aparência feia. Né? E essa oftalmia crônica parece que é uma doença nos olhos que, além de causar muita dor, também dá uma aparência repulsiva. Alguém que já viu alguém com uma doença nos olhos, tipo conjuntivite, né? As pessoas não querem às vezes nem olhar, né? Principalmente quando está uma coisa feia demais. Então, é possível que fosse isso. E também outro detalhe ainda nesse texto de Gálatas, veja o versículo 15. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Então, parece que dá a ideia de que ele tinha uma doença nos olhos, um problema na vista que deixava com essa aparência repulsiva e causava muita dor. Então, chegam a essa conclusão, também não podemos dizer se foi isso mesmo ou não, mas que possivelmente esse espinho na carne tratasse de uma enfermidade crônica e possivelmente essa enfermidade nos olhos. De qualquer maneira, era algo que lhe causava muito sofrimento e por isso ele pedia a Deus: afasta de mim, afasta de mim. Mas Deus não atendeu a essa oração. Tira de mim esse espinho na carne. Veja que ele chama esse espinho na carne de mensageiro de Satanás para me esbofetear. É claro que ele não está dizendo aqui que era um demônio, né, que era um demônio, mas era algo que causava nele muito sofrimento. Muito sofrimento. Agora veja que a resposta aí
Aliás, a própria declaração de Paulo era para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não se orgulhasse. Então, Deus permitiu aquele espinho na carne, uma possível enfermidade, para que ele não se exaltasse, se orgulhasse, como se ele fosse o grande herói, um grande homem de Deus, a ponto de ser autossuficiente e totalmente independente de qualquer outra pessoa ou situação ou poder maior. Lembra que ele começa revelando aqui essas revelações, essas visões que ele teve. Foi levado até o terceiro céu, ouviu palavras inefáveis e tudo mais. E claro, o grande apóstolo Paulo, além de pregar o evangelho, também, ali, claro, com o poder de Deus, fazia milagres, curava. Ele falava em outros idiomas e tudo mais. Então era possível que depois disso ele pudesse se gloriar. E veja que ele até diz, eu me gloriarei dessas coisas, não de mim mesmo. Mas nisso eu poderia me gloriar. Eu fui até o terceiro céu, eu vi coisas que outros homens não viram. Mas ele se conteve. E por causa do espinho na carne, ele acredita que aquilo foi dado para que ele não se ensoberbecesse. É possível, então, que muitas vezes Deus não ouça a oração que queremos, porque Ele não quer que nos orgulhemos, por algum outro motivo. Pode ser que não seja esse motivo. Ele era um missionário, um apóstolo, envolvido diretamente no ministério, integralmente no ministério. E você pode ser que seja apenas, não apenas no sentido de desprezo, mas um profissional. Não como um missionário, mas você exerce sua profissão, serve ao Senhor através da sua profissão, ou seja, fazendo tudo para a glória de Deus, e tem sofrido alguma coisa e você quer algo e Deus não lhe atende. Pode ser que seja para que sejamos humildes, ou para que a humildade seja desenvolvida mais e mais na nossa vida, para que saibamos que somos totalmente dependentes de Deus. Totalmente. O fato de orarmos, o fato de orar, de alguém orar, já revela humildade. Eu dependo de alguém, eu preciso de alguém, eu preciso do Senhor, como foi dito. Eu preciso do Senhor. Eu não posso todas as coisas sozinho. Eu preciso do Senhor. Uma segunda razão porque Deus não atendeu a oração de Paulo é porque a graça de Deus nos concede também poder. Aperfeiçoa o poder de Deus em nós. Ela nos concede humildade e nos concede poder. Veja, agora voltando lá ao nosso texto, versículo 9, a resposta de Deus. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder de Deus, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Lembra? Primeiro, humildade, e agora ele reconhecendo que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, para que ele não visse que ele era forte, ou que a força toda, o poder todo era dele, ele então reconhece que nas suas fraquezas ele depende do poder de Deus. E é através das fraquezas dele que ele consegue enxergar mais ainda esse poder de Deus e vendo esse poder se aperfeiçoando. Né? Então, é uma promessa. Deus nos dá sofrimento para reconhecermos nossas fraquezas e para que seu poder seja em nós aperfeiçoado. Por que eu digo que é uma promessa? Porque foi o que Deus assim falou, para que o meu poder, ou seja, o poder se aperfeiçoe nas fraquezas. A minha graça te basta, para que o poder se aperfeiçoe nas fraquezas. Lembra que foi dito lá em João 15:5 que Jesus disse aos seus discípulos, sem mim nada podeis fazer. Lembra o que o próprio apóstolo Paulo fala aos Filipenses, no 4º capítulo, versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou em Cristo, conforme a versão corrigida, em Cristo
quem me fortalece. E se nós lermos aquele contexto, se você for avaliar aquele contexto, analisar aquele contexto, você vai perceber que quando diz posso todas as coisas naquele que me fortalece, era num contexto de privação, de sofrimento, de tribulação. Ou seja, eu posso suportar isso na força de Cristo, na força do meu Senhor e Salvador, na força do meu Deus. Sabemos o quanto Paulo sofreu, né? Como é que ele pôde suportar tamanho sofrimento? Somente pelo poder de Cristo nele. Um homem natural já teria desistido de tudo aquilo. Um homem sem o Espírito Santo de Deus, um homem sem fé em Cristo Jesus já teria desistido de tudo aquilo e blasfemado contra Deus, como disse a mulher de Jó, né? Amaldiçoas teu Deus e morre. O sofrimento levou Paulo a orar ao Senhor, mas a graça de Deus o fez suportar e até sentir prazer nos sofrimentos. É interessante e não parece humano quando nós lemos isso aqui. De boa vontade me gloriarei nas fraquezas. E olha só, versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Isso é divino, isso é graça de Deus. Um homem sem a graça de Deus, um homem natural, não sentiria isso, não teria esse prazer. Outro significado da palavra basta é ser possuído de uma força infalível. A graça de Deus lhe dava força, ou fortalecia a Paulo. E essa mesma graça pode nos fortalecer. Essa mesma graça é que aperfeiçoa o poder de Deus em nós. Deus não deseja ou não tem o desejo de usar pessoas autossuficientes, pessoas orgulhosas, pessoas soberbas, pessoas que se acham independentes, pessoas que não se negam a si mesmas e se dispõem a ser usadas pelo Senhor. Por isso que Paulo diz, versículo 10, quando estou fraco, então é que sou forte. Por que ele é forte? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nele, na sua fraqueza. Quando nós nos achamos fortes, então diante de Deus somos fracos. Não podemos glorificar a Deus por meio das nossas próprias forças. Paulo também disse aos Coríntios, certa vez, em sua primeira carta, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. 1 Coríntios 15 e 10. A graça nos é suficiente para servi-lo com o poder adequado, o poder dado por Deus e não as nossas próprias forças. E uma terceira razão, porque Deus pode não responder uma oração, é porque assim ele vai fortalecer o nosso amor por ele. Parece estranho isso, não é? Ele nos concede humildade mediante a sua graça, ele aperfeiçoa o seu poder em nós mediante a sua graça, e mediante a sua graça ele fortalece o nosso amor, aumenta a nossa então dedicação a ele. Isso baseado no que Paulo está dizendo aqui. Veja, versículo 10. Sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Mais uma vez a gente fica aqui maravilhado e diz, isso não é humano. Não é um humano natural. Como um homem natural diria algo desse? Não, eu sinto prazer nas injúrias, nas perseguições, nas angústias. Iriam dizer que esse homem é louco. É louco. Agora, todos esses sofrimentos estão relacionados ao ministério dele. Sofrimentos causados por causa dele mesmo, né, suas decisões, causados por causa dos crentes, por amor aos crentes ele sofria, por querer o bem dos crentes ele ia pregar o evangelho e com isso ele sofria, por suas próprias necessidades físicas ele sofria por causa de descrentes, seja porque queria que eles ouvissem o evangelho ou porque era perseguido por eles, e sofria por causa das próprias provações que o Senhor então permitia. Mas Paulo amava a Cristo e a sua igreja. Por isso ele diz, versículo 15,
eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? Veja, então, é triste saber que mesmo quando alguém, como Paulo, mais amava a igreja, era possível que alguns irmãos não o amassem. É como um filho que, quando é repreendido ou disciplinado por seu pai, por rebeldia, orgulho de coração e tudo mais, diz: eu te odeio! Eu te odeio porque você não deixou fazer isso. Eu te odeio porque você fez isso. Talvez você já fez isso quando o filho mais velho, quando criança, né? Para o seu pai. E é possível que Paulo, quando exortava, quando ensinava, alguns que se diziam crentes o rejeitavam, o desprezavam. Aliás, ele estava escrevendo aqui, muito do que ele estava escrevendo nessa carta era defendendo o seu apostolado, porque ele estava sendo atacado pelos próprios crentes. Pelos próprios crentes. Por isso que ele faz essa pergunta: se mais vos amo, serei menos amado? O que eu estou fazendo é por amor a Cristo e por amor de vós. Então veja que Paulo reconheceu, pela resposta que Deus deu, que mesmo naquele sofrimento causado talvez por uma enfermidade, ele ainda podia continuar servindo a Deus e servindo a igreja. E isso apenas manifestava nele, ele conseguia reconhecer que aquilo era amor. E só podia ser dado por Deus. Então, se Deus nos dá tudo o que a gente pede, pode ser, nós somos humanos e somos falhos e somos pecadores, que depois venhamos desprezar, como um filho despreza o seu pai que dá tudo o que ele quer. Não é isso que acontece? Quando o pai dá tudo o que o filho pede, depois o filho está batendo no pai, depois o filho está desprezando o pai, depois o filho está desrespeitando o pai. E às vezes acontece em algumas igrejas, quando eles dizem: determina que Deus vai fazer isso, faz, joga, coloca Deus na parede e ele vai te atender. E se ele não atender? É porque ele não foi gracioso? É porque ele não foi amoroso? E aí essa pessoa, quando não é atendida, é possível de abandonar a igreja porque diz: Deus não existe, ele não me atendeu e eu aprendi que ele vai me ouvir quando eu determinar. Não, nem sempre Deus vai nos atender do jeito que queremos, mas a resposta dele é melhor. E quando nos submetemos à resposta dele, sabendo que a graça dele é suficiente, teremos desenvolvido humildade nas nossas vidas, teremos o amor de Deus aperfeiçoado nas nossas vidas, ou seja, reconhecendo que somos fracos, ainda fazemos muitas coisas por causa da graça de Deus, e ainda vamos reconhecer esse amor que pode crescer mais e mais ainda dentro de nós, por Cristo, porque eu faço as coisas por Cristo, não porque Ele está me abençoando, né? Não porque Ele está atendendo tudo que eu quero, e pela igreja, porque eu amo a igreja de Cristo. Somente a graça de Deus faz um servo suportar esses sofrimentos por amor a Cristo. Paulo estava cumprindo o seu chamado de padecer pelo nome de Cristo. Para isso ele foi chamado. Quando Deus não nos atender como gostaríamos, ainda assim devemos nos lembrar que a graça dele nos basta. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por tua graça nas nossas vidas.